Olá, pessoal! Vocês acham certo as pessoas terem escondido da Bahar que o Sarp estava vivo por conta da doença dela? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Agora, vamos ao resumo semanal de Força de Mulher de 13 a 17 de janeiro. O resumo é referente à exibição da novela pela Record TV. Enver e Atice destroem o celular de Sirin para acabar com as fotos íntimas dela e de Sarp. Finalmente, Sarp e Bahar se reencontram. Sirin ameaça Piril para ter as fotos íntimas de volta. Arif é sequestrado. Desejo um abençoado final de semana e uma boa semana a todos. Se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. Durante a madrugada, Enver e Atice vão bem devagarinho até o quarto de Sirin. Atice entra sozinha no quarto da filha e consegue pegar o celular dela. Os dois vão até o terreno de casa e Enver diz que acha que vai ter outro infarto e que é muita pressão. Atice pede que ele se acalme e que já pegaram o celular. Enver pede que ela já apague as fotos. Atice diz que não sabe a senha. Enver fala uma senha para Atice, mas se perde na ordem e acaba que o celular de Sirin bloqueia. Atice diz que agora não vão conseguir apagar as fotos e o que farão? Enver diz que eles têm uma opção e tem como resolver isso. Ele pega um tijolo e diz a Atice: "Eu vou destruir o celular, Atice. Não temos outra escolha. Afinal, é só um celular. Ou você vai querer que ela envie aquelas fotos horríveis para Bahar?" Atice diz que é claro que não e que ele pode destruir. Enver começa a destruir o celular de Sirin com um tijolo e joga água nele. Atice também deixa o celular cheio de lama para que não tenha jeito de conserto. Sirin acorda, aparece ali fora e questiona o que eles estão fazendo naquele frio e naquela hora ali. Ela vê o celular dela na mão de Atice todo destruído. Sirin pega o celular, se dá conta que é o seu celular e fica furiosa. Ela confronta se eles ficaram loucos e por que fizeram isso. Enver diz que sim, que eles ficaram loucos graças a ela. Atice diz a Sirin que eles queriam apagar aquelas fotos, mas não conseguiram. Sirin pergunta por quê. Atice diz que o pai dela estava com medo dela querer enviar aquelas fotos para Bahar. Sirin diz à mãe que então ela foi à casa do SWAT só por isso. Ela diz que ela, e muito menos seu pai, queriam que ela voltasse a morar ali. Enver diz que ela tem toda a razão e diz que nunca aceitou receber ela em sua casa de novo. E se só aceitou isso, foi para ela parar de perturbar a Bahar. Sirin chora e diz que não pretendia enviar aquelas fotos para sua irmã e que já tinha até apagado. Ela mente dizendo que só tirou aquelas fotos para separar o Sarp da Piril e jura que não teve relações com ele e só tiraram fotos. Sirin, cínica, diz que fez tudo isso pela irmã. Enver diz: "Nossa, nem me fala o grande sacrifício que você fez. Ficou com o marido da sua irmã só para ajudá-la. Eu não quero mais falar sobre isso." Sirin diz que vai embora daquela casa e eles jamais voltarão a vê-la pelo resto da vida. Enver diz: "Você não tem ideia da alegria que vai ser se você fizer esse favor. A Bahar e as crianças irão mudar para cá de qualquer forma." Furiosa, Sirin diz ao pai: "Eu não tenho nenhum lugar nessa casa, não é? Não tem nenhum espacinho para mim, né? Eu não vou embora, entendeu? Essa é minha casa. Você entendeu? Essa é minha casa." No dia seguinte, Arif leva as crianças para a escola e Nissan se recorda da conversa que teve entre ela e Bahar. Bahar disse à filha que queria a opinião dela, pois é uma menina muito inteligente. Ela disse que ela e o irmão dela são as pessoas mais importantes do mundo para ela e não faria nada para deixá-la triste. Bahar disse para Nissan que o Arif a pediu em casamento. Já no carro, Nissan chora e Arif pergunta o que houve. Ele para o carro, vai até lá atrás e pergunta o que está acontecendo. Ele a pega no colo, a coloca para fora e pergunta se está doendo alguma coisa e fica muito preocupado. Nissan, chorando, diz: "Eu quero meu papai de novo. Eu quero o papai. Por favor, eu quero meu pai." Arif fica pasmo, mas a abraça para tentar consolá-la. Bahar se recorda que disse para Nissan que não queria esconder nada dela e que se ela não ficasse feliz com aquilo, iria deixar para lá e não falaria daquele assunto. Bahar perguntou se ela não estava feliz e Nissan balançou a cabeça negativamente.
Ela ficou sem reação e Bahar tentou consolar a filha. Ela perguntou o que Nissan iria falar para ela, mas Nissan disse que esqueceu. Enver diz a Atice que eles poderiam comprar uns presentes para as crianças e que hoje a coisa vai ficar feia quando falarem do Sarp. Ele diz que assim eles irão ficar animados e Atice concorda com o marido. Sirin aparece ali e comprou um celular novo. Enver diz que pelo visto ela foi pedir dinheiro para aquele homem. Sirin diz: mas ele não quebrou meu celular, por que ele compraria outro? Eu comprei com seu dinheiro, mãe. Foram vocês que quebraram. Sim. Mãe, muito obrigada. Atice fica indignada por ela ter usado o dinheiro deles e diz que ela sabe que ela foi demitida e que estão com problemas financeiros. Ela diz que a filha não tem vergonha na cara. Hipócrita, Sirin diz: nossa, eu achei que você ia ficar feliz, senão eu poderia até devolver, mas adivinha, eu joguei a nota fiscal no lixo. De qualquer forma, eu tenho um celular novo e tenho que atualizar tudo. Ela sai, deixando os pais no maior desgosto. Arif vai ver Bahar e ela diz que ontem à noite contou para Nissan que ele a pediu em casamento e que ela travou. Abalada, Bahar diz que a Nissan ficou surpresa, mas não disse nada para ela. Ela diz que enquanto arrumava a casa, percebeu que a filha também guardou o sapato do pai na sapateira. Bahar chora e diz que a filha ficou triste. Arif conta que ela começou a chorar no carro e que ela disse que queria o pai. Bahar chora mais ainda e diz: Arif. Arif diz que sabe e Bahar devolve a aliança para ele. Chorando, ela pede que ele a perdoe. Arif diz: eu poderia lutar contra tudo e todos por você, mas não posso lutar com uma criança. Não posso fazer isso. Ele vai embora e Bahar sofre. Arif se senta na escada do prédio e chora observando a aliança. E Elis diz a Seida que eles deveriam ter contado logo. Seida diz que também está aflita e não sabe como a Bahar irá reagir. Atice diz a Enver que chamou a Jali para a hora de dizerem a verdade para a Bahar. Enver diz que vai ser bom e a Jali pode dizer que foi ela quem pediu para não contar antes. E Elis e Seida vão à casa de Bahar. E Elis percebe a amiga triste e pergunta que cara é aquela. Ela conta para Bahar que a Seida foi falar com a Jali para ver se poderia ser babá do Borá, mas ela disse que não e que a Jali não gosta muito da Seida. Seida pergunta para Bahar por que ela está com aquela cara. Bahar revela que ela e o Arif terminaram. Seida pergunta por quê. Bahar diz que na verdade foi agora, que foi pelo bem das crianças e o Arif concordou com ela. Ela disse que a Nissan começou a chorar quando eles estavam indo para a escola, dizendo que queria o pai dela. Bahar diz que espera que tudo fique bem a partir de agora e que o Arif encontre alguém que o ame muito, e ele merece isso. Atice vai à casa de Bahar e levou comida. Logo, as crianças chegam em casa. Bahar fala a sós com Nissan no quarto e diz que tem que pedir desculpas para ela, porque o que disse ontem para ela a abalou. Ela diz que o Arif contou que hoje, quando estavam indo para a escola, ela começou a chorar e pede desculpas por ter feito ela reagir assim. Bahar pede que ela não se preocupe mais com isso, que deixou para lá e agora ela e o Arif serão só amigos mesmo. Ela diz que ela e o irmão dela são o mais importante em sua vida. Nissan a abraça. Nissan quer falar com Sirin, já que está com saudades da tia. Ela liga para Sirin e ela finge ser amável com a sobrinha. Nissan conta à tia que os avós compraram uma máquina de lavar louça para eles e queria agradecê-la também. Ela diz que eles irão fazer um jantar aquela noite e se ela não quer ir também. Sirin inventa que já havia combinado de jantar com um amigo, mas que se der tempo ela irá. Ela fica nervosa e se dá conta que os pais levaram a máquina de lavar louça de casa para a casa de Bahar. Nissan conta aos avós que ligou para a tia Sirin, mas ela disse que talvez não poderia ir jantar ali, porque já iria jantar com um amigo. Arif está muito triste pelo término com Bahar e se relembra de momentos com ela. No jantar, todos jantam juntos. Doruk, Tunk e Asli insistem para que Seida brinque com eles. Jali observa como as crianças gostam de Seida. Enver diz que está preocupado pelo Arif, que ligou várias vezes para ele e ele não foi ao jantar. A sós, Nissan pergunta à avó que horas irão contar, e Atice diz que quando Doruk estiver dormindo.
Enver pergunta a Seida o que deu na entrevista de emprego dela. Seida diz que não aceitaram ela nesse trabalho e irá procurar outro. Ela diz que mandou uma mensagem para seu chefe da casa noturna para ver se consegue emprego lá. Enver pergunta por que ela não procura um emprego que tenha um horário mais normal. Seida diz que já tentou, mas não encontra. E depois que você trabalha em uma casa noturna, ninguém quer te dar emprego. E talvez eles tenham razão. Enver diz: como podem te julgar assim, sem saber das coisas que você faz? Atice diz: é isso mesmo, no começo eu não aceitava, mas agora é diferente. Enver diz a Seida que não é por conta de um erro dela que ela deve ser julgada. Jali fica ali só ouvindo quietinho. Seida vai ao quarto para brincar com as crianças. Sirin se produz toda para sair de casa. Jali diz a Enver, Seida e Atice que vai dizer para Bahar que proibiu eles de dizer a verdade e que ela vai entender. Atice diz que tomara. Na cozinha, a sós, Jali pede que Seida passe no hospital para conversarem um pouco. Seida fica entusiasmada. Depois, Doruk já dormiu e chega a hora de Bahar descobrir a verdade. Diante de todos, Nissan diz a Bahar que tem uma coisa para contar para ela. Enver diz a Bahar que todos eles precisam falar de um assunto com ela. Talvez ela fique brava porque eles não terem contado antes, mas foi a Jali que não deixou, pois poderia ser demais para ela. Jali confirma o que o tio diz. Bahar fica tensa e pergunta se é muito ruim. Enver diz que não é nada disso. Enquanto isso, Sarp está chegando ao bairro. Bahar diz a todos que então eles sabem de algo que ela não sabe e pergunta se é isso mesmo. Seida confirma que sim. Bahar pergunta se o Arif também sabe desse segredo. Enver diz que ele também, e Bahar se surpreende. Ela já começa a ficar nervosa e pergunta que segredo é esse que eles estão escondendo e que ela ainda não sabe. Sarp entra no prédio de Bahar. Antes, ele tira a aliança do dedo. Enver confessa a Bahar que o assunto é o Sarp. Bahar pergunta o que tem o Sarp. Questiona se a mãe dele ligou ou se a polícia disse algo sobre o acidente dele. Enver está quase confessando a verdade, mas a campainha toca. Bahar vai atender a porta e é Sarp. Por fim, os dois ficam frente a frente depois de anos. Bahar fica completamente em choque ao ver o marido vivo. Ela chora e diz: Sarp? Sarp? Sarp diz: Bahar? Agora veremos como as coisas aconteceram às 5 horas antes do reencontro. Munir disse a Sarp que só desejava o melhor para ele, mas que para o bem dele, ele precisava ficar longe deles. Sarp perguntou se ele tinha investigado os homens que estavam vigiando a Bahar e os filhos. Munir diz que um deles é o Sebat, que ele não é um criminoso e só serve para vigiar. Sarp pediu que Munir não escondesse nada dele, e era para dizer se a Bahar e seus filhos estavam em perigo. Ele disse que se ele quer proteger a Piril e o Swat, também deve proteger a Bahar e seus filhos, porque todos eles estão no mesmo barco. Munir conta que o outro que vigia é o Orhan, e ele é um assassino psicopata. Sarp fica muito preocupado por Bahar e seus filhos, e disse que não poderia deixar seus filhos lá. Munir disse que nada garantia a segurança da Bahar e das crianças, e perguntou o que fariam. Sarp pediu que Munir o levasse até lá, quando o aliado deles estivesse lá. Ele prometeu que seria muito rápido e que deixaria a Bahar em alerta. Sarp disse que todos já viram ele e de qualquer forma a Bahar já iria saber a verdade. Ele disse que só iria alertar ela até encontrarem um lugar seguro. Munir aceitou levar Sarp até Bahar. Já no carro, Munir ligou para Sebat e perguntou se ele está de guarda agora. Sebat disse que estava e que o Orhan também estava dormindo, mas era melhor ele não ir para lá, pois poderia ter problema. Munir disse que eles estavam chegando e pediu que Sebat o avisasse se acontecesse algo. Ele ainda disse a Sarp que eles deveriam ser bem rápidos. Arif estava na cafeteria e observou Sarp chegando e Sebat o avistando. Munir indicou para Sarp onde ficava o prédio da Bahar. Já na atualidade, Bahar se aproxima de Sarp lentamente e ele sorri para ela. Bahar abraça o marido forte e ambos choram de emoção. Bahar diz: Sarp, Sarp, me abraça, me abraça. Atice aparece ali
e vê o reencontro entre a filha e Sarp. Todos os outros aparecem ali e ficam vendo o reencontro deles. Nissan se emociona e sorri. Todos vão para a casa de Seida para deixar Bahar e Sarp a sós. Arif vai subindo as escadas do prédio e vê Bahar abraçado em Sarp. Ele fica desiludido, abaixa a cabeça e desce as escadas. Quando ele está para sair, Sirin está chegando no prédio. Arif puxa Sirin pelos braços e pergunta por que ela está ali. Munir vê Sirin do carro e diz assim: "O que essa maldita está fazendo aqui?" Sirin exige que Arif a solte e pergunta se ele ficou maluco. Arif diz que sabe bem o que ela veio fazer e continua puxando, dizendo que ela sabe que o ex da Bahar tá ali e por isso que ela foi até lá. Sirin se surpreende ao saber que Sarp está ali. Soluçando, Bahar pergunta a Sarp se é ele mesmo. Sarp diz que sim, que é ele e a chama de meu amor. Os dois entram na casa de Bahar. Arif continua puxando Sirin e quer que ela vá embora. Sirin pergunta se ele realmente vai deixar a Bahar nas mãos do Sarp. Ela diz que pode separar os dois e Arif fica pensativo. Porém, logo ele cai em si, puxa Sirin e a coloca dentro de um táxi para ir embora. Sirin o chama de covarde. Os homens de Nezir observam Arif. Bahar diz a Sarp que ainda não está acreditando que ele está ali, que ele está vivo. Os dois choram muito enquanto continuam abraçados. Sarp diz a Bahar que vai contar tudo para ela, que eles irão sentar e conversar por dias. Ele diz: "Agora não dá, tá bom? Eu só quero te pedir uma coisa, meu amor. Eu sei que não tenho direito disso, mas não encontra ninguém até eu voltar. Eu vou te contar tudo. Eu vou voltar para pegar você e as crianças e tirar vocês daqui. Meu amor, eu preciso tirar vocês daqui porque vocês estão correndo perigo. Você entende isso? Eu preciso tirar vocês daqui. Toma muito cuidado até eu voltar para cá. Por favor, cuide das crianças. Por favor, você entendeu?" Doruk acorda e vê o pai e a mãe juntos ali. Sarp diz a Bahar que já vai embora e ela pede que ele não vá. Sarp diz que vai, mas irá voltar. Bahar diz que vai ficar louca se ele for embora e implora que ele fique. Sarp promete que irá voltar e buscar eles. Bahar chora desesperada e diz que já não pode ficar sem ele. Doruk aparece frente a eles e Bahar diz que o pai dele está ali. Sarp beija a mão do filho e diz: "Meu filho, filho." Ele o abraça. Doruk acaricia o rosto do pai. Logo, ele chama a mãe para ir para a cama dormir. Bahar diz que o pai dele está ali. Doruk diz: "Vamos." Bahar diz que vai deitar o Doruk, mas pede que Sarp fique ali. Doruk acredita que ainda está dormindo e tudo é um sonho. Sarp vai embora enquanto Bahar tenta falar com Doruk. Doruk diz a Bahar: "É só um sonho, mamãe," e volta a dormir. Sarp sai do prédio, mas não é visto pelos capangas de Nezir. Arif o vê. Bahar sai desesperada procurando por Sarp e chama por ele. Arif aparece ali e Bahar pergunta para onde ele foi. Arif pede que Bahar se acalme e que ele já foi embora. Nissan sai lá fora e pergunta à mãe se o papai tá ali. Ela chama por ele por todo o prédio. Nissan vai até o quarto e pede que o Doruk diga onde está o papai. Bahar aparece ali e chorando abraça a filha. Seida e Atice entram na casa de Bahar e observa ela abraçada com os filhos. No táxi, Sirin diz assim: "Você é um desgraçado, Sarp. Maldito, que inferno." Ela liga para Suat e diz que precisa se encontrar com a Piril agora. Suat diz que não vai ser possível, mas Sirin diz: "Suat, esse idiota do Sarp ainda vai acabar com a gente. Ele inventou de ir para a casa da Bahar." Suat fica furioso e diz que o Sarp não pode ter feito nada sem que o Munir soubesse. Sirin diz que então com certeza o Munir sabe e diz a Suat que precisa falar com a Piril. Suat exige saber o que Sirin quer com Piril. Sirin diz que precisa das fotos que mandou para ela. As fotos que tirou com o Sarp e que já não tem aquelas fotos, porque seus pais destruíram seu celular. Arif pede que Ielis console Bahar e que agora tem que fazer a parte dela como amiga. Ele diz: "Você não defendeu o Sarp? Então agora vai ajudar." E Ielis fica sem graça. Arif vai para casa e se isola. Ele fica observando a aliança que deu para Bahar.
Yusuf pergunta se o filho está bem. Arif não responde nada e Yusuf sai. Bahar pede que Seida deixe ela e os filhos sozinhos. Seida se retira. Munir diz a Sarp que o seu SWAT ligou e já sabe que ele foi ver Bahar. Sarp pergunta como ele ficou sabendo. Munir diz: sem dúvidas foi a Sirin. Quem mais contaria isso? Quando você estava falando com a sua esposa, ela chegou, mas não conseguiu subir. Sirin e Piril se encontram em uma cafeteria. Debochada, Sirin pergunta a Piril se está tudo bem. Piril manda ela dizer logo o que quer. Sirin pede as fotos íntimas dela com Sarp, que teve um problema com seu celular antigo e quer as fotos de volta. Piril diz: ah, então agora não pode mais chantagear o Sarp, não é? Não pode mostrar essas fotografias para Bahar? Eu imagino que quer que eu te envie essas fotos? Sirin diz que uma mulher inteligente faria isso e que Piril não tem mais o que pode fazer para afastar o marido dela da Bahar. Piril diz que não vai fazer isso de jeito nenhum e por ela, Sirin pode ir para o inferno. Sirin ameaça Piril: ou você me envia essas fotos ou eu vou contar para o seu marido que você sabia da Bahar e das crianças esse tempo todo e resolveu esconder a verdade dele. Piril sai deixando Sirin sozinho. Ela manda uma mensagem para Sirin dizendo: por mim, você pode ir para o inferno. Eu não vou te mandar essas fotos nunca. Sirin fica furiosa. Já em casa, Piril vê Sarp e ele pergunta onde ela estava. Piril diz que queria caminhar um pouco e pergunta onde ele estava. Sarp não a responde e ela percebe que ele está sem a aliança no dedo. No dia seguinte, SWAT liga para Piril e ela já deixa claro que não vai enviar as fotos para Sirin. SWAT pede que Piril pelo menos o escute, mas ela desliga o celular. SWAT diz a Munir que todo mundo está ficando louco e que a Piril disse que não tem chance nenhuma. Ele questiona o motivo do Sarp ter ido ver a ex-mulher dele ontem à noite e imagina que ele o ajudou. Munir diz que ele colocou essa ideia na cabeça, que ele iria de qualquer jeito e pensou que seria mais seguro ir com ele. SWAT diz que a partir de agora não é mais obrigação deles proteger o Sarp e se eles não têm as fotos, não terá como impedi-lo de voltar com a Bahar. Ele diz que essas fotos não são para segurar o Sarp, mas é para impedir que a Bahar volte correndo para os braços dele. Munir pergunta o que ele quer que ele faça. SWAT manda ele fazer o Sarp confiar cegamente nele. Atice pergunta a Bahar como ela está e se conseguiu dormir. Bahar diz que não, que ficou pensando em tudo o que aconteceu com ela. Ela diz à mãe que está muito confusa, que sente algo, mas de repente escuta um porém que muda toda a história. Bahar diz que então era aquilo que eles iriam falar para ela sobre o Sarp. Atice confessa que sim. Bahar pergunta se as crianças também sabiam, e Atice confirma. Nissan pergunta a Doruk se ele sabia que o pai esteve ali e que a mamãe também viu ele. Doruk diz que viu ele, que fez carinho nele e que disse que ele tinha que ir embora mesmo. Ele diz que a mamãe pediu que ele não fosse, mas, mesmo assim, ele foi e a mamãe ficou triste. Doruk diz que todos eles teve o mesmo sonho, mas Nissan diz que tudo aquilo foi de verdade, foi real. Bahar chega ali e diz a Doruk que quer pedir desculpas para ele por não ter acreditado quando ele contou que tinha visto o pai dele no hospital. Doruk diz que isso só foi um sonho. Bahar diz: não, meu amor, isso não foi um sonho, você viu mesmo seu pai. O seu pai realmente foi ao hospital, mas eu não acreditei em você. Me desculpa. Nissan diz à mãe que o pai dela voltou ao hospital no dia que ela piorou. Ela conta que iria contar para ela, mas não deixaram. Bahar pergunta quem. Nissan diz que foram os avós. Ela questiona onde o pai estava e para onde ele foi. As crianças fazem várias perguntas para Bahar e ela não sabe o que responder. Bahar diz que o pai deles disse que iria voltar e eles devem confiar. Doruk agora acredita que o pai realmente voltou de verdade. Bahar vai até Seida, Enver e Elis e Atice. Ela manda eles sentarem e diz: bom, agora vocês vão me contar tudo o que aconteceu, desde o começo. Primeiro, como o Sarp sobreviveu e por que ele não voltou. Eu quero que vocês me expliquem tudo isso, ou senão eu vou ficar louca. Todos começam a falar para dar uma explicação para Bahar.
Sarp diz a Munir que quer que ele encontre uma casa fora da cidade o mais rápido possível. Munir pergunta se o Sr. Swat e a Dona Piril irão saber disso. Sarp diz que não. Munir diz que ele sabe os problemas que ele pode ter fazendo isso, e não é questão de dinheiro, mas sim lealdade. Ele diz que quer fazer o possível para ajudar com isso. Sabe que não deveria ter confiado na Sirin, e que nada daquilo teria acontecido. Sarp diz que Munir não sabia, que as coisas se complicaram por várias decisões ruins, que ele já salvou sua vida várias vezes e pede que não abandone sua família. Ele diz que eles são só crianças inocentes e que Munir pode protegê-los e guardá-los. Munir diz que precisa de um tempo para achar a casa. Bahar diz a todos: gente, eu não entendo. Como vocês resolveram esconder uma coisa tão importante assim? Por que vocês decidiram fazer isso? Enver diz a Bahar que foi necessário, porque eles achavam que não era a hora certa de contar isso para ela. Ele diz que a Jali os proibiu e que disse que se ela ficasse tranquila, iria melhorar mais rápido. Enver diz que ela precisa lembrar que não poderia passar nervoso. Bahar diz que a Jali estava certa, mas a Nissan e o Doruk ninguém pensou como a saúde deles ficaria com aquela notícia impactante. Ela diz que os seus 2 filhos chegaram perto do pai, que eles pensaram que estava morto há tanto tempo. Bahar pergunta se eles pensaram nos filhos dela, em como ficou a cabeça deles e como isso afetaria a vida deles. Atice diz que foi pela saúde dela. Bahar pede que esqueçam da saúde dela e pergunta se eles acham que ela quer seguir viva para ser uma miserável. Ela diz que quando Sarp morreu, ou melhor, quando achou que ele tinha morrido, quais motivos eles acham que ela teve para seguir em frente. Bahar diz que seguiu em frente porque tinha a Nissan e o Doruk, e foi só pelos 2 filhos que continuou lutando e não desistiu. Ela diz que graças a todos eles, seus filhos não podiam falar nada. Irritada, Bahar diz que seus filhos estão cheios de dúvidas e não tem ideia do que irá responder, porque também não sabe de nada. Ela diz que toda vez que for falar alguma coisa, irá ficar com medo, porque não sabe se irá machucar seus filhos, e a culpa é deles. Bahar diz que não entende por que eles quiseram fazer isso, e que a culpa não é de seus filhos. Enver pede que Bahar os perdoe por isso, e eles não tinham ideia do que fazer e estavam confusos. Bahar diz: eu não vou perdoar, pode esquecer, eu não vou perdoar ninguém aqui. Depois do que vocês fizeram, eu não quero ninguém que fique perto dos meus filhos. Desculpa, mas eu não confio mais em vocês. É melhor manter a distância. Vocês me traíram, eu não consigo mais confiar. E Elis diz a Bahar que todos esses dias disse para eles que ela tinha o direito de saber. Seida diz que ela sempre disse isso mesmo. E Elis diz que eles fizeram ela prometer que não iria contar porque isso iria afetar a saúde dela. Ela diz que a Dona Jali disse que seria melhor contar depois do transplante. Enver confirma isso e que a Jali não quis deixar ela nervosa. Bahar vai embora sem querer ouvir as explicações deles. Enver garante aos demais que isso irá passar. Piril pergunta a Sarp o que ele vai fazer sobre a Bahar e os 2 filhos dele. Ela diz que quando perguntou, ele disse que não iria deixá-los, mas ontem ele encontrou a Bahar. Sarp confirma isso e pergunta se ela acha que isso tem importância. Ele diz que está preocupado com a segurança deles, e os homens do Nezir estão vigiando a Bahar e seus filhos o dia inteiro. Sarp pergunta se agora Piril quer que ele deixe. Eles, sendo que tudo aquilo é culpa dele, e fingir que nada aconteceu e esquecer deles de novo. Piril diz que não falou nada disso, e joga na cara dele que foi ela quem ajudou ele a salvar a vida da Bahar e o levou até a Sirin. Ela diz que não tem nenhum problema com a Bahar, e só quer saber se ele vai deixá-la. Piril exige que ele seja honesto. Sarp diz: eu não vou mentir para você, Piril. Você é a melhor amiga que eu tenho, e não seria justo te enganar. Se a sua dúvida é se eu ficaria com a Bahar outra vez, sim, é o que eu quero. É o que eu mais quero, é ficar do lado da minha mulher. Mas eu não consigo. Eu não sou forte para isso. Eu não tenho coragem de contar que sou casado com você. Piril questiona o porquê. Sarp diz: a Sirin, ela me pediu uma coisa em troca da medula. Foi aquele dia que você saiu do quarto dela. Ela tirou algumas fotos de nós 2 juntos para mostrar para a Bahar. E eu não posso fazer nada. Ela me chantageou. Como explicaria para a Bahar que aquelas fotos são falsas? Sarp garante a Piril que vai proteger a Bahar e seus filhos.
Piril pergunta o que aconteceria se a Sirin não tivesse aquelas fotos. Sarp diz: ficaria com a Bahar. Arif pergunta a Seida como a Bahar está. Seida diz que ela está chateada e não quer ver mais eles. Ela diz que ela está certa e Arif diz que sim. Sirin deixa a louça suja no lugar onde ficava a máquina de lavar louça. Seida vai ao consultório de Jali e ela pergunta como a Bahar reagiu. Seida diz que ela ficou brava e disse que nunca mais quer vê-los e ficou chateada que eles não deixaram as crianças contar para ela. Jali diz que tem certeza que ela vai esquecer. Seida diz que a Bahar disse que os filhos dela tinham o direito de falar e que a Jali não pensou nisso. Jali diz a Seida que pensou em dar uma chance para ela, que irão testar em 2 semanas. Seida se anima e Jali dá instruções para ela. Jali impõe que Seida não use roupas tão chamativas e tomar cuidado com o jeito de falar, porque não quer que o Borá use tantas gírias. Seida diz que não tem problema. Jali quer fazer exames em Seida para saber se ela tem alguma doença contagiosa. Arif pede que Yusuf dê o dinheiro do aluguel das 2 casas. Yusuf diz que já depositou o dinheiro no banco. Arif pede que então ele saque para ele, pois está precisando fazer um pedido. Ele diz que se o pai não levar esse dinheiro para ele, ainda hoje, irá vender aquele prédio inteiro e ele vai ficar na rua e já cansou de ver ele apostando. Yusuf vai para casa e, como já gastou o dinheiro, decide pegar a aliança que era da esposa para vender. Arif paga um chá para Sebat e faz perguntas sobre ele e Orhan. Ele quer saber com o que os dois trabalham. Sebat diz que eles trabalham com tecido e Arif pergunta onde fica a loja dele. Sebat diz que fica a umas quadras dali. Arif estende sua mão para cumprimentá-lo. Sebat não o cumprimenta e mente seu verdadeiro nome. Arif diz a Sebat que ele os observa o dia inteiro e pergunta se eles se conhecem de algum lugar. Sebat pergunta se isso incomoda ele. Arif diz que as pessoas que moram ali não gostam de estranhos e estão sempre de olhos abertos. Sebat diz que entende e acha bom os vizinhos se ajudarem. Yusuf vai a uma joalheria para vender o anel que era da esposa. Atis e Enver voltam para casa e Sirin pergunta como a Bahar está. Enver diz: não faz essa pergunta. Você nunca se preocupou com a sua irmã. Sim, claro, eu acredito que você está preocupada com ela. Tanta preocupação. Atis diz a Sirin que ela está bem. E Sirin diz que o Sarp contou para ela que foi até lá. Atis pergunta por que ela falou com o Sarp. Enver vai até a cozinha e vê a louça suja no lugar que tinha a máquina de lavar. Irritado pelo deboche da filha, ele pergunta a Sirin se aquilo é uma brincadeira. Atis chega ali e vê a louça no chão. Sirin, cínica, diz: o que eu fiz de errado? Não se deixa a louça dentro da máquina de lavar louça? Nervoso, Enver pega toda a louça suja, vai até o quarto de Sirin e deixa dentro do guarda-roupa dela. Sirin diz para o pai que ele não precisa ficar assim, que só foi uma brincadeira. Enver diz que agora a louça vai ficar guardada ali. Ele sai e Atis pede que Sirin não irrite o pai dela assim. Razin pede informações para Sebat sobre o que tem acontecido no bairro. Sebat diz que está tudo normal por lá e comenta que o cara do café, o Arif, está sempre de olho neles. Ele diz que não sabe, mas acha que o Arif desconfia deles. Razin diz a Sebat que ele precisa se esconder e se tiver algum problema, pode eliminar o Arif. Yusuf dá o dinheiro para Arif e mente dizendo que sacou do banco. Arif diz que pensou que ele tivesse apostado tudo e o agradece. Ele vai até Bahar, mas ela não quer falar com ele. Bahar fecha a porta na cara de Arif. No outro dia, Arif vai ver a aliança que era de sua mãe, mas não a encontra. Ele confronta Yusuf onde está o anel de sua mãe. Yusuf diz que vendeu. Arif fica indignado. Yusuf diz: sua mãe já não está aqui para usar, e se você queria ele para dar a uma mulher qualquer, agora vai ter que comprar outro, porque esse eu já vendi e já era. Arif exige saber para quem ele vendeu. Yusuf responde que foi para o joalheiro. Arif sai de casa. Doruk quer falar com Seida. Bahar diz que hoje não, e que quer ficar só com eles. Doruk pergunta por quê.
Bahar diz que não está com vontade de falar com a Seida e que ela não foi sincera com ela em algumas coisas. Nissan pergunta se foi sobre o papai. Bahar balança a cabeça, indicando que sim. Nissan diz que eles também não foram sinceros. Arif vai ao joalheiro e diz que veio comprar o anel que seu pai vendeu. O joalheiro ainda não vendeu o anel e Arif dá o mesmo dinheiro que seu pai vendeu. O joalheiro diz que precisa de mais dinheiro e o preço de venda é diferente. Arif se zanga e o joalheiro diz que ele quem sabe se vai comprar ou não. Arif dá mais dinheiro para ele e o joalheiro devolve o anel. Seida diz a Arif que vai ser babá do filho da médica e vai ser durante a semana. Arif deseja boa sorte para ela. Seida pergunta se ele conseguiu falar com a Bahar. Arif diz que tentou falar com ela, mas ela fechou a porta em sua cara. Ele diz que percebeu que os caras que se mudaram ficam vigiando a Bahar dali. Seida olha para a janela e avista Sebat. Arif diz a Seida que tentou falar isso para Bahar, mas ela nem quis ouvi-lo. Seida estimula que Arif lute por Bahar e não desista dela. Arif diz que a Bahar nunca esqueceu o Sarp. A Nissan ficou chorando por ele e não pode contra isso. Seida diz: eu nunca pensei que você fosse um covarde. Quem sonha sempre alcança no final. Arif diz: então tira o seu filho da sua mãe. Você podia ter lutado pelo seu filho, mas não foi. Viu? Não é tão fácil. Não vem me julgar e nem me criticar. Enver diz a Atice que não consegue ficar bem com a Ciri em casa e prefere ir para Seida. Ele diz que podem falar com a Bahar. Atice diz que não, que eles devem dar um tempo para ela e ainda não quer ver ninguém. Ela diz ao marido que com a Bahar no hospital e com as crianças para cuidar, eles acabaram deixando a Ciri abandonada e ela também tem uma doença e parou com o tratamento. Atice diz que se acontecesse algo com ela ou se ela se machucasse, eles iriam viver com o remorso e a culpa. Bahar e as crianças saem para irem brincar no parque. Arif os observa passando pela rua. Sebat vai atrás deles e Arif apressa os passos para alcançar Bahar e as crianças. Ele dá bom dia para eles. As crianças o cumprimentam e ele pergunta para onde eles estão indo. Bahar diz que estão indo para o parque e Arif diz que vai com eles. Doruk diz a Arif que o pai dele foi à casa deles. Arif diz: que bom, fico feliz por vocês. Doruk diz que ele disse que ele não tinha visto ele, que ele tinha mentido. Arif diz que nunca disse que ele tinha mentido. Disse que talvez ele tivesse se confundido e pede desculpas. Ele também pede desculpas para Nissan. Arif se dá conta que Sebat ainda está os seguindo. Doruk pergunta a Arif se ele gosta do pai dele. Arif diz que não conhece bem o pai dele, mas gosta muito do Doruk e então vai gostar do pai dele. Bahar diz a Arif que é melhor ele voltar. Arif diz para Bahar que tem um homem vigiando ela. Bahar pergunta quem é ele. Arif diz que são dois caras, e ele e a Seida acharam estranho. Já no parque, as crianças brincam e Arif encara Sebat. Ele diz a Bahar que talvez o marido dela mandou aqueles homens seguirem ela, e por isso ontem foi à casa dela para avisar. Bahar diz que ele está vivo, e que o Arif não disse nada para ela e preferiu mentir. Arif diz que se arrependeu. Diz até mais e vai para frente do parque para ficar cuidando. Sebat liga para Hazin e diz que eles foram descobertos pelo Arif e ele percebeu que ele está seguindo a mulher. Hazin dá ordens para Sebat dar um freio em Arif. Seida chega à casa de Jali e Borá a recebe com um abraço carinhoso. Ele diz que estava com muitas saudades dela. Seida diz que a casa de Jali é da hora. Jali pede que ela não use as gírias. Borá pergunta a Seida onde está o Arda. Seida diz que ele mora com a avó dele, e Borá pede que ela diga para ele ir ali. Jali pergunta quem é o Arda. Seida diz que é seu filho, e Jali fica surpresa. Atice diz a Ielis que não sabe quando a Bahar irá perdoá-los. Ela diz que quando a Bahar descobrir o resto, aí sim irá destruir ela. Enver pergunta do que ela está falando. Atice diz que a Bahar ainda não sabe que o Sarp está casado e tem outros filhos. Enver diz que não vai contar uma coisa tão séria para Bahar. E Elis pergunta se eles irão ficar quietos. Enver diz: eu acho que só tem uma pessoa que pode falar. A que casou e teve filhos. O Sarp tem que confessar.
Ele que voltou para a vida dela e bagunçou tudo. E agora ele tem que ser homem e contar a verdade para ela. Do seu apartamento, Bahar percebe Arif vigiando os homens que estão de olho nela. Ela fica preocupada e tampa as janelas de casa com uma cortina mais escura. Já à noite, Enver e Atice vão voltar para casa, mas Enver decide falar com Arif antes de ir embora. Quando ele chega à cafeteria, ele não o encontra lá. Ele vê que a chaleira está no fogo e a água está fervendo. Enver vê uma poça de sangue na quina do balcão e fica horrorizado. Enquanto isso, Arif está amarrado e desmaiado em uma casa. Enver mostra para Atice o sangue no balcão de Arif. Ele pensa que aconteceu alguma coisa com ele. Atice diz que talvez o Arif tenha se cortado e só foi para casa. Arif recebe um balde de água fria no rosto e acorda. Ele leva um tapa na cara. Enver bate a porta de Yusuf e ele atende. Enver pergunta se o Arif voltou para casa. Yusuf diz que ele não está ali e deve estar no café. Enver diz que eles passaram no café e ele não estava lá dentro. Yusuf diz que o Arif já é adulto e não sabe por onde ele anda. Ele fecha a porta na cara de Enver, que persiste o chamando. Enver diz da porta para Yusuf que tinha sangue no café e o Arif deixou as coisas dele lá dentro. Yusuf aparece ali. Bahar e Seida ouvem o barulho. Seida pergunta o motivo daquela gritaria. Bahar decide voltar para dentro do apartamento. Yusuf, Enver e Atice chegam ao café. Yusuf vê o sangue e fica preocupado. Bahar observa da janela a movimentação no café de Arif. Seida e Peyami chegam lá também. Seida pergunta como assim o Arif desapareceu. Ela diz que talvez sequestraram o Arif. Yusuf pergunta quem sequestraria o Arif. Peyami diz que pode ser até algum apostador e joga na cara de Yusuf que ele deve muito. Seida logo pensa nos homens que estavam vigiando Bahar. E Elis aparece ali na janela e pergunta a Seida o que está acontecendo. Seida diz que é o Arif. Bahar pergunta o que aconteceu com ele. Ela decide descer até o café. Seida diz aos demais a suspeita dos homens que se mudaram recentemente para o bairro. Um dos homens que está ali diz que já viu aqueles homens ali na janela vigiando e achou tudo muito estranho. Bahar aparece ali e Seida revela que o Arif foi sequestrado. Atice diz à filha que ninguém tem certeza, mas o Arif está sumido e o pai dela ficou em pânico quando entrou no café. Yusuf diz que se tinha sangue no balcão, deve ter acontecido alguma coisa. Bahar fica tensa. Peyami pede que reúnam os homens para procurarem Arif. Arif é agredido enquanto um grupo de homens se reúnem para procurá-lo. Peyami e seus homens vão armados ao resgate de Arif. Eles batem a porta da casa onde os homens estavam vigiando Bahar.